Olá, sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do Pod Health. Meu nome é Walter Almeida, contador e CEO da Orga Health. Meu nome é Vanessa Nóbrega, sou a CEO da Orga Health. Nossa convidada de hoje é a doutora Renata Libardi. É uma pessoa, uma cliente, uma amiga que eu tenho muita satisfação que estreasse esse Pod Health para contar um pouquinho da sua história, da sua trajetória, da sua carreira profissional. Ela é um case de sucesso aí da área médica para inspirar muitos profissionais. E hoje a gente está aqui com ela e a gente vai aprender um pouquinho com ela. Boa tarde, obrigada pelo convite. Seja muito bem-vinda. Eu adorei o case de sucesso, porque eu também não sei se eu sou um case de sucesso. Eu estou em constante evolução e eu sou muito autocrítica, né? E uma amiga vindo para cá, conversando com uma amiga, ela falou, seja mais gentil com você, né? E a gente tende a não ser tão gentil conosco mesmo, né? Uhum. E agora falando que eu sou um case de sucesso. Eu falei, será que eu sou, né? Vamos ver se eu sou. Ah, que legal, então já vamos começar, doutora. Conta pra gente um pouquinho da sua história. Como que iniciou na medicina? Como que escolheu a ginecologia? A gente tem até 2 da manhã. Eu me formei em 1999. Aí eu fiz 1 ano só de SUS. E eu sempre gostei de endocrinologia. Só que naquela época, aqui em Cuiabá não tinha tantas especialidades. Eu tinha uma possibilidade pessoal de sair de Cuiabá naquela época. E aí, na ginecologia, eu encontrei a endócrino. Então, eu sempre curti essa parte da endócrino. E gostava muito de clínica médica. Mas reza a lenda que, se você quer esconder uma nota de R$100, onde é que você esconde? De um clínico? Onde? Você não precisa nem esconder, ele nem conhece. Né? Se você quiser escolher esconder do anestesista, você esconde do lado do paciente. Que na hora que você levanta a cabeça da cirurgia, cadê o anestesista? Fugiu. E do ortopedista, a gente esconde na onde? Reza a lenda? Dentro do livro. Então, eu gostava da endócrino, mas eu não queria. Eu queria conhecer a nota de R$100. E com a gineco, a gente faz muita endócrino e faz muita clínica médica. E eu acho que Deus é tão bom para mim que Ele foi me direcionando. Eu sempre fiz tudo com muito amor. E quando você põe amor na coisa, Deus te entrega. Então, Ele me entregou uma especialidade cirúrgica, que eu vi algumas notinhas de 100, né? Ele me entregou a endocrinologia e me entregou a clínica médica, que você exerce muita clínica médica no pré-natal, na obstetrícia. E agora, com essa nova ginecologia, que é uma visão mais integrativa, aí que você vê clínica médica mesmo. Então, hoje eu posso falar que eu sou uma endocrinologista ginecológica. Então, a gente faz muita indução de ovulação na paciente jovem, tratamento para engravidar. Então, eu usava muito isso. Então, todas as minhas escolhas foram realmente por amor, porque eu realmente curti o que eu fazia. E com isso, fazendo tão bem feito, fazendo tudo por amor, eu fazia muito bem feito. E estudar, para mim, era um prazer. Eu tive essa felicidade. Eu adoro estudar. Tem gente que maratona Netflix. Eu maratono alguns podcasts e maratono cirurgias, maratono curso. Né? A Vanessa vocês fazem meu BPO financeiro e eu estou proibida pela Elaine de comprar cursos. Né? Porque compra demais. Compro demais cursos. A Elaine falou, você já assistiu tudo? Eu falei, não, eu tenho o último, termina em fevereiro. Eu falei, então até fevereiro você não compra nada. Né? E é esse o segredo, assim. Mas, Renata, isso é muito nítido. Eu já cheguei a comentar com outros clientes esse seu perfil. Eu acho que a sua identificação. É até difícil acreditar que você pudesse ir para uma outra especialidade. Porque desde a primeira vez que eu te conheci, eu vejo você muito apaixonada pelas suas pacientes, por aquilo que você proporciona para ela. Para você ter uma ideia, eu chego lá no escritório e falo, gente, fui atender a Renata, eu quero fazer alguma coisa que ela faz, porque ela estava tão empolgada com os resultados que eu vou chegar lá em casa e tirar umas fotos para ver se eu preciso dos serviços delas, porque você transmite a vontade da gente comprar o seu serviço por essa paixão, de falar, olha o que eu fiz, olha, né? Você se entusiasmada com aquilo que você realiza. Eu acho que isso está muito disso que você falou, de fazer com amor o trabalho sair bem feito. E eu estava lendo, e eu vou descobrindo as coisas. Então, como eu falei, é muito instintivo. E eu conheci uma palavra, Ikigai.
O Ikigai é o teu propósito, é o que te faz levantar da cama todo dia para ir à luta, para ganhar o pão, para pagar teus boletos, né? E meu Ikigai, eu tenho 2 empregos públicos. Um dia me perguntaram, eu sou médica legista. Como que você consegue? Por dinheiro. Eu trabalho lá por dinheiro. Mas aí eu comecei a focar na violência sexual. Achei meu Ikigai dentro da medicina legal. Sim. E a gente começou a exercer um pouco de... A gente faz justiça, né, quando você faz uma necrópsia bem feita. E aí achei meu Ikigai. Depois, na prefeitura da Várzea Grande, eu falei, não, eu preciso aposentar, eu aposento daqui a 2 anos. Lá, financeiramente, não é rentável. Eu já fiz as mentorias, você tem que sair de algum lugar. Mas não, lá eu não posso. Meu Ikigai é pegar uma menina de 14 anos, uma mulher de 30 anos que teve 8 filhos, uma menina de 14 que teve o primeiro, e ensinar ela a reconstruir a vida dela, sendo que ela vai fazer as próximas gestações planejadas. Então, quando você encontra o seu Ikigai dentro do que você faz com amor. E o paciente percebe. Você consegue, quem faz, o paciente não é um ticket médio. E é isso que eu entendi. Assim, realmente, eu saí do convênio, tudo, e eu não saí do convênio por dinheiro, eu saí porque minha agenda encheu tanto, falei, eu preciso diminuir minhas pacientes, então eu vou fazer um filtro natural. E foi indo. Agora, acabei de falar com a Vanessa. Vanessa, vou ter que subir a consulta. Eu não queria subir minha consulta. Mas eu estou tão cheia, que Deus me abençoe, né? Amém. Que me guarde. Mas eu precisei para filtrar um pouco isso. Mas de tudo que eu posso falar, achar teu Ikigai. Não adianta fazer porque você acha chique, porque você acha que vai pagar mais. Que nem na época que eu fui fazer residência, meu pai falava, faz oftalmo. Todo mundo que faz oftalmo ganha bem. Eu falo isso para os médicos que estão se formando. Ai, que especialidade? Eu falo, faz oftalmo. Porque tem um monte de exame, oftalmo é ótimo. E ganhava bem, inclusive, por convênio. Sim. E aí eu falei, ai, gente, mas mexer com o olho, não é minha praia. E eu ia para a clínica médica, e eu adorava aquele pronto-socorro. Na época, eu estagiava no CIAV, que atendia só envenenamento, mordida de cobra. Eu adorava aquilo. Então, Deus te recompensa. Sim. E eu acho que é uma lição, né, Renata, principalmente para os médicos agora recém-formados, que estão entrando nessa área da medicina, entender esse propósito. Às vezes, começaram a fazer medicina porque é uma disciplina, né, uma profissão linda, apaixonante, mas na hora do trabalho precisa procurar o Ikigai, precisa procurar o seu propósito para que, de fato, toda essa construção da carreira ela aconteça. Porque senão você fica ali indo pelo trabalho, você acaba não tendo paixão por se especializar, por evoluir. E falar nessa evolução, eu queria que você contasse um pouquinho, você começou a falar um pouquinho dessa evolução dentro da ginecologia, que você atendia ali, fazia essa parte clínica de atender e fazer os preventivos, aí de repente começou a mulherada grávida e parto, e hoje você não faz mais parto, hoje você cuida daquelas que tiveram partos e agora estão em outro momento. Como foi essa transição? A gente fala um pouco de climatério, um pouco de, né, essa característica hormonal. Você agora trata as pacientes que você fez parto. Como que você se posicionou e fez quase que uma transição de carreira dentro da sua própria especialidade? Não foi proposital. Acho que a única coisa proposital na minha vida foi Orga Health. Porque, assim, quando eu bati na porta de vocês, e, assim, eu nunca tive dúvidas, sempre tive uma autoestima profissional muito boa, mas eu sabia que minha vida financeira estava um caos e eu estava num estresse, um burnout. Assim, então, eu me formei jovem. E quando eu comecei, eu falo que sorte é bênção, né? Eu me formei super jovem, com 25, 26 anos, já tinha especialidade, passei no vestibular com 17. Então, fiz federal, fiz tudo, foi tudo certinho. Eu entrei, tudo deu certo, tudo confluiu. E aí, quando eu terminei a residência, um médico muito famoso na Várzea Grande, ele estava sendo para prefeito. E ele precisava de alguém, eu estagiava com ele, eu era instrumentadora dele durante o 4º, 5º, 6º ano de medicina, eu instrumentava para ele. E ele falou assim, você toca meu consultório para eu ver se vai dar certo esse negócio de política?
Toco. E eu ganhei um consultório, eu tive muita sorte, muita bênção. Então, eu ganhei um consultório na Várzea Grande que já tinha uma demanda de clientes. E aí, tudo que eu fazia com essas pacientes, eu tinha uma carinha bem redondinha e uns cachinhos até a cintura. Eu vejo Sofia, minha filha, eu identifico, ela é muito parecida, nós éramos muito parecidas, né, com a mesma idade. E aí, tudo que eu indicava para as pacientes, elas confirmavam com ele: doutor, a doutorinha tá certa? Tá certa. Mas eu fui conquistando o meu espaço dentro daquela clientela dele. Tanto que ele nunca mais voltou para a medicina. Eu considero ele um dos meus primeiros mentores, um brilhante cirurgião. Ele nunca mais voltou e eu continuei. Então, aquelas pacientes que naquela época tinham 25, 26 anos e engravidaram, eu fui mãe bem mais tarde, né? Muitos médicos atrasam muito a vida pessoal. E aí, elas engravidaram, eu fiz todos os partos. Hoje eu tenho 25 anos de consultório. Então, hoje eu já tenho netos nascendo, né? Meus bebês hoje têm 25 anos. Walter, quantos anos você tem? Eu tenho 27. Então, você seria um dos meus bebês. Né? Então, hoje meus bebês já estão tendo filhos. E tanto que agora eu consegui uma colega que eu olhei para ela, eu me vi com 28 anos. Falei, vem trabalhar comigo, vem cuidar dos meus netinhos que estão nascendo. Porque minhas pacientes falam assim, tia, me chamam de 25 anos. Paciente de 25 anos, tia, e agora para onde que eu vou? Falei, peraí que eu vou arrumar. E aí eu consegui uma colega que eu olho para ela e enxergo o futuro como enxergaram em mim. Então, você vê que a bênção, o universo... Vai passando, o universo, né? Ele é cíclico, né? Você vai conseguir retribuir aquilo que você teve. Exatamente. E ela já está sentindo, que eu já passei todas as minhas adolescentes, inclusive eu passei você para ela. Eu agora estou com ela. E assim... As adolescentes, você escutou? As adolescentes, agora você ela é a passou. filha. Você é a Ela filha. está está como minha filha. Né? E aí, elas envelheceram. Minhas pacientes, então, essas mães que hoje têm filhos de 25 anos, têm a minha idade. Eu tenho 53 anos, elas têm 50, 48. Elas cresceram comigo. Então, elas entraram no climatério comigo. Mas Deus também mostrou para mim uma coisa. Eu entrei na menopausa muito cedo. Eu entrei na menopausa com 41 anos. Então, isso foi uma experiência. Eu menopausei muito mais cedo que minhas pacientes. Então, eu vivi na pele. Eu vivi uma esterilidade. Como eu falo, Deus me abençoou até com que na época eu achei que não era bênção. Então, entender a dor do próximo. Não precisa viver a dor de ninguém para você entender. Mas Deus quis que eu vivesse algumas dores. Eu vivi 6 abortos. Eu vivi uma infertilidade. Eu vivi uma menopausa precoce. Então, muito do que eu entrego para as minhas pacientes, que a gente está conversando com a Vanessa agora, por que eu não tenho alguém para me ajudar mais no climatério? Eu falei, porque eu entrego mais do que conteúdo técnico. Eu acho que eu entrego muita experiência de vida. Que uma das coisas que eu consigo entregar é o acolhimento. E eu não ensaio, não é proposital, mas eu consigo entender a dor. São várias dores. Lidando com violência sexual no ML, que é uma coisa que eu entrei, porque eu preciso de um concurso bom para pagar minhas contas para poder sair da Unimed. Em 2014 eu já preciso sair da Unimed. Então eu precisava de alguma coisa que, se tudo desse errado, eu tinha algo. E aí, uma coisa que eu fazia unicamente por dinheiro, eu achei uma paixão ali. E eu vivendo a experiência dessas mulheres, que lá no ML eu vivo muito isso, da violência sexual, eu consigo entender muita frustração sexual das pacientes. E eu tenho pacientes que nunca prestaram queixas de violência, que se sentem à vontade para contar para mim. Talvez por eu viver essa dor. Então, eu falo que Deus me abençoou muito. E eu pretendo devolver para o universo. O universo é Deus, Deus é o universo. O que Ele me dá. Sim. Né? Ô, Renata, vamos tocar nesse assunto aí que você já falou 2 vezes. Mas eu estou aqui me segurando porque, principalmente para os médicos que estão nos assistindo, eu escuto todos os dias isso no meu escritório. Eu quero sair da Unimed. O que eu faço para sair da Unimed? Unimed é um mal necessário. Eu não aguento mais trabalhar para a Unimed, mas é a segurança que eu tenho é a Unimed. Eu me lembro de estar atendendo você e você falou assim para mim, Vanessa, contratei vocês, eu preciso de uma consultoria mais próxima, estou fazendo BPO financeiro com vocês, eu preciso que você me ajude a sair da Unimed. Eu, né, até hoje, relembrando, a gente se preparando para vir,
Eu lembro de um episódio de você falar assim, eu atendo muitas pacientes, eu tenho a convicção que eu sou boa, que dessas pacientes vão me acompanhar se eu ir para o particular, mas eu fico com essa insegurança. Como foi para você tomar essa decisão? Hoje é mais fácil falar, porque tudo deu certo, né? E sua agenda cheia, janeiro, né? Com fevereiro, agenda cheia em fevereiro. Então, para os médicos que estão nos assistindo, qual é esse... Nossa, assim, eu acho que dos cases de sucesso que a gente vai trazer, você é um dos principais por isso. Como você conseguiu sair da Unimed e triplicar a sua renda, se é triplicar, com os pacientes do particular. Como que você conseguiu fazer essa transição? Não é uma pergunta fácil de responder no podcast, mas assim, primeiro, você tem que ter uma coragem e você tem que ter um colchão atrás de você. Eu tinha uma situação confortável que meu marido é sócio, então meu sócio estava numa situação estável. Eu tinha um emprego público na prefeitura de Várzea Grande, que vocês sabem quanto que ganha um médico de prefeitura. Sim. Né? 5, 7 mil, 8 mil, quando você consegue ganhar bem. Mas também, eu falei, e agora? Isso aí mal paga. Mas primeiro, eu fiz um burnout, na verdade, assim. Eu não conseguia, eu via que eu queria uma vida melhor. Né? E aí eu comecei a falar, eu tenho que reduzir o atendimento. Quando eu reduzi o atendimento, eu atrasava 2, 3 horas, eu desenvolvi uma ansiedade, eu tenho um transtorno de ansiedade generalizada, que eu sei exatamente qual foi o start. O start foram 2 horas de atraso no consultório. Que a consulta para a Unimed pagar suas contas tem que atender em 15, 20 minutos. E eu, como sempre gostei de atender bem, eu não conseguia entregar o conteúdo em 20 minutos. Então, eu falei assim, se tudo der errado, eu vou virar servidora pública. E aí eu visualizei esse concurso do IML. E foi como eu fiz. Não sei se foi o certo. E eu sabia que se tudo desse errado, eu ia virar servidora pública. Mas a paixão do consultório, o bate-papo do consultório me encantava. Falei, mas eu faço consultório nem for para empatar. E a própria lotação do consultório foi me direcionando para sair da Unimed. Acho que quando eu resolvi sair, foi em 2014, mas eu saí em 2023 com o rombão da Unimed, né? Que a gente teve aquele rombo e eu tive um prejuízo de R$200 mil e meu marido de 500, que o prejuízo foi proporcional à sua produção. Como eu não tinha uma produção muito grande, porque eu já tinha nessa altura do campeonato um consultório em Cuiabá e outro em Várzea Grande. Eu fiz a migração. Então, primeiro, como eu só tinha um consultório em Várzea Grande, eu tinha dias de atendimento para particular e dias de atendimento para Unimed. Detalhe que isso tem que ser bem comunicado junto ao conselho lá deliberativo da Unimed, que você não pode cobrar de um paciente que paga a Unimed. Isso, para mim, foi uma novidade. Eu achava que se você tem Unimed, mas você quer consultar comigo no sábado, você pode pagar. Parece que não, que depende muito da legislação interna da Unimed. Mas eu tinha dias de particular ou não. Então, a paciente que tinha Unimed, eu falava, não, eu não posso te atender. Então, a paciente falou, mas eu quero pagar, mas eu não posso receber. E aí, às vezes, eu até atendia ela. Depois, eu vi que no mesmo imóvel não estava dando certo. E surgiu uma oportunidade de eu ter uma clínica em Cuiabá. Aí, eu fui para Cuiabá. Então, eu atendia Unimed, Várzea Grande e Cuiabá, não só particular. Então, o paciente que atravessava a ponte, o paciente que vinha na clínica de Cuiabá, ele tinha essa ciência que eu não ia atendê-lo pela Unimed. Mas alguns pacientes que tinham Unimed consultavam comigo particular, pegavam a nota fiscal, que é direito dele, e eu nem sabia que esse paciente tinha Unimed. Mas ele ia lá na Unimed e queria ressarcimento, reembolso da consulta. Aí eu comecei a receber ouvidoria. Você não pode cobrar. Então, às vezes, a minha consulta na época era R$400, R$500. Então, eu via na minha produção débito referente a ressarcimento de paciente, ou seja, eu atendi aquele paciente de graça. Isso foi me irritando, eu fiz um burnout da Unimed. E a gota d'água foi o rombo, né? Que, sei lá... Além de tudo, eu agora ainda vou ter que tirar dinheiro do bolso. E aí, assim, naquele dia, eu dei um F-se, eu falei assim, quer saber? Se der, deu, se não der, não deu. E o meu grande medo é que as minhas pacientes não iam ficar comigo. Como eu tinha uma estrada boa, eu comecei consultório no ano 2000, e isso foi 2023,
eu tinha 23 anos de consultório. E meu programa, na época, ele numerava as pacientes. Pacientes 01, 02, eu tenho umas pacientes, eu sou as 34, eu sou a 03. Né? Um dia eu falei para elas, né? Hoje eu tenho esse mesmo programa, agora eu migrei para uma sugestão de vocês. Tudo que vocês me falaram, eu fui, viu? Acho que uma das coisas do sucesso foi ouvir vocês. Né? E eu falava, será que vai dar certo? Fui. E aí, hoje eu tenho 29 mil pacientes cadastradas. Então, assim, é muita paciente cadastradas no meu sistema. E então eu falei assim, bom, se um terço delas forem comigo, eu acho que vai ser legal. E eu acho que muito mais do que um terço, muito mais do que a metade foi. Eu achava que só paciente mais socialmente, financeiramente diferenciada iria. Não. Eu atendi uma paciente assim que eu fiquei até constrangida. Caixa de um grande supermercado de atacado, e a gente sabe quanto eles ganham, e ela pagou a consulta. Eu falei, mas será que eu devolvo metade? Eu não estou me sentindo bem. E eu falei para ela, olha, para você, eu vou fazer um valor menor. Ela falou assim, não, doutora, eu peguei seu tempo. E a senhora resolveu o meu problema. Então, foi tudo me surpreendendo. Mas de tudo era entrega. Não adianta você sair da Unimed, você sair de tudo e você não entregar para o paciente que ele busca. Sim. E ainda assim eu vejo falhas no meu atendimento, a gente estava conversando agora, no atendimento de modo geral, que eu acho que eu posso melhorar mais para o paciente. Falar, não, vale a pena pagar. Aí, quando você começa a olhar para outros centros de médicos por aí, e você vê médicos que conseguiram se firmar, eu vejo que dá para fazer. Dá. Sim. Mas, assim, quando você é um chefe de família, eu entendo a situação de muitos colegas. Não é fácil. Sair da Unimed. Mas teve duas coisas que eu acho que contribuíram para que essa migração tivesse sucesso, que você me corrige se eu estiver errada. Claro que é um conjunto, né, Renata? Mas duas coisas assim que eu acho que a gente pode contribuir com médicos que estão fazendo esse plano. Olha, eu estou me programando para sair da Unimed. Eu fui na corrida dos médicos no domingo e lá eu encontrei um médico e aí na hora que a gente brincou, ele estava me dando os parabéns da gravidez e ele querendo ter mais filhos, e ele brincou e falou assim, eu falei assim, tem que passar a carteirinha da sua esposa para vocês tentarem fazer mais filho, né? Porque trabalha muito. Fiz essa brincadeira com ele. Meu marido um dia fez isso. Passou a carteirinha para entrar no meu consultório para falar comigo. Isso. Eu falei eu dando meu marido a dica, fez isso uma vez. Já que ele quer engravidar a esposa dele, para a esposa passar o cartãozinho da Unimed. E ele falou assim, para engravidar ela, eu acho que eu vou ter que sair da Unimed. Então a gente vê essa vontade o tempo todo, que trabalha e recebe pouco. E duas coisas que eu acho que a gente pode contribuir. Primeiro foi, apesar de você, né, ser 50 a mais, essa rede social, tecnologia, eu acho que para os jovens, né, e eu não estou me incluindo, porque eu também já passei, estou nos 40, mas para os jovens isso é muito mais fácil, muito mais acessível. Os médicos de 50, 60 têm um pouco mais de dificuldade de posicionamento em rede social. E você não, você quebrou essa barreira e foi que foi. Hoje você é quase uma médica blogueira, está ali muito ativa na rede social. Eu quero saber se isso contribuiu. E a segunda coisa que eu vejo, que você já deu um spoiler ali, que você pegou isso como... Já tinha isso, né? Que é essa sua constante dedicação para o conhecimento, congresso, né? A gente faz seu financeiro, então a gente sabe ali de informações que pelo menos uma vez por mês você está viajando, está indo em São Paulo, está conhecendo outras clínicas da sua área ou da área de gestão, de atendimento. Então você está sempre procurando melhoria. Então são duas ações que também caminharam junto com esse sucesso que hoje você tem no seu consultório. Para a minha geração, é mais difícil. A geração de médicos que dependia da propaganda boca a boca. Um dia eu falei até no Instagram, que eu sou de uma época que não bastava parecer ser bom. Você tinha que ser bom. Porque a propaganda boca a boca, eu adorava atender manicure e cabeleireira, que é onde a gente fazia o nome. Né? Manicure e cabeleireira levava você para o céu, para o inferno. Então, assim, que era a grande formação de opinião. Então, essa geração minha tem essa dificuldade de aparecer. Eu nunca tive. Eu falo muito, eu sou muito expansiva. Então, isso é da minha personalidade.
E as pessoas falam que eu tenho humor, eu consigo, eu fui professora de cursinho, eu trabalhei minha vida inteira, desde os 12 anos eu dei aula de piano, depois passei no vestibular, eu dava aula em cursinho, então falar para mim não é um problema. O posicionamento na rede social é você tentar fazer a pessoa se interessar pelo que você fala. Mas eu encaro o Instagram de qualquer profissional, eu como usuária de um médico, né? Eu quero, doutor fulano, eu quero ver quem é esse médico. O Walter me indicou o doutor fulano. Peraí, deixa eu ver o Instagram desse doutor, deixa eu ver se eu vou com a cara dele, deixa eu ver o que ele fala. É desse jeito mesmo. Se o Walter me indica um médico, aí eu quero ficar... e eu olho para o Instagram e eu vejo que ele não é aquilo que eu busco, por mais que o Walter fale bem desse médico, eu não vou querer ir. Sim. E como deve ter alguém que vai olhar no meu Instagram e falar, não, eu não quero essa médica. E se a gente imaginar que esse paciente, antes, ele passava a carteirinha da Unimed, falava assim, olha, indiquei a Renata Libardi, então vamos lá, já está aqui no convênio, eu vou arriscar ver se eu gosto dela ou não pela consulta da Unimed. Pô, agora não. Renata Libardi custa R$1.000 para mim lá conhecer ela, deixa eu dar uma pesquisadinha. Então também os médicos que querem se posicionar no particular, eles precisam entender que o paciente, ele precisa ter um pré-conhecimento, ele precisa dar uma olhada antes para ele ir na primeira consulta. Como uma vitrine. Você não entra numa loja que não tem uma vitrine que te atrai. Então, eu encaro meu Instagram como uma vitrine. E eu nem tenho números de seguidores, assim, aquelas coisas, assim. Mas eu tenho uma interação boa. E eu mostro ali o que eu sou. Eu não sou um personagem. Sim. É uma coisa que... a Renata ali no Instagram. A rede social verdadeira. É uma coisa assim minha. Eu acho assim horrível, porque você não consegue. Você Por consegue um enganar 6 pessoas. Você engana 100 pessoas 100 vezes. Você não engana a mesma pessoa 100 vezes. Né? Então, a única coisa que eu uso é um filtrinho de vez em quando. Nossa, doutora, achei que isso era diferente. Pois é, minha pele não é tão bonita quanto aquele filtro. Meu cabelo filtro está liberado. A única coisa que eu engano é o filtro, né? Mas uma outra coisa que eu acho que foi o diferencial foi eu não me manter a uma medicina fixa. Até agora, na polêmica do implante hormonal, que foi proibido pela Anvisa. Exato. E eu falo assim, que você não pode ter fixação, paixão por um método de um jeito de fazer medicina. Então, antigamente, a gente só fazia esterectomia com a barriga aberta, com uma técnica X. Então, se eu fosse fã daquela técnica, eu jamais indicaria uma esterectomia robótica para uma paciente minha. Então, o médico ele tem que se manter atualizado e aberto às tecnologias e entender que nós somos manipulação de massa. Né? Muitos congressos têm muito interesse financeiro ali atrás do remedinho. O professor Sebastião Medeiros, ele fala assim, a caneta do médico é a arma mais perigosa da humanidade. Então, cuidado com o que você assina. Né? Então, eu encaro isso. Eu não sou fã de nada. E eu também, uma coisa que eu levo para mim, eu nunca sou a primeira a fazer nada. E me reservo o direito de não ser a última. Eu espero muita gente quebrar a cara, mas eu também, depois que eu vejo quebrou a cara, deu certo, deu errado, eu consigo me posicionar ali no meio. Sim. Então, assim, são os 2 segredos para ter o paciente com você, mas a sua essência você entrega. E coisas que você não pode abrir mão, a ética. O paciente entende isso. Né? Tem alguns cirurgiões plásticos, por exemplo, que eu encaminho muito. Eu tenho uma rede de encaminhamento, né? E ela fala, doutora, ele é igual a você, ele não indica, a gente pede. E eu falo, o bom pai é aquele que fala sim para tudo ou que fala não porque precisa ser não. E o ginecologista não é diferente, o cirurgião plástico, o dermato, né? Por isso que a gente vê as aberrações. E o paciente saca isso. E vai ter paciente para todos os gostos. Tem paciente que quer ser enganado. Ele precisa. Sim. E aí, tem paciente que é o ético. Renata, eu quero levar um pouquinho da nossa conversa, a gente falou de rede social, puxar um pouco sardinha aqui para o meu lado, que é do lado da contabilidade, do financeiro, que você é um exemplo do que eu falo muito nas nossas redes sociais sobre o médico que fica ocupando o tempo dele ali com aquela gestão. A gente sabe que a faculdade de medicina, e eu acho que até por uma identificação do curso de medicina, essa gestão financeira, contábil, ela não é amada, né, pela maioria dos médicos, e muitos têm dificuldades, mas a gente vira e mexe encontra
Médicos que, ao invés de dedicar o seu tempo para pacientes, para o atendimento, até para redes sociais, porque às vezes fala assim, eu não tenho tempo de fazer rede social porque eu fiquei o dia inteiro no consultório, aí eu acabei 5 horas do atendimento, uma pilha de boleto aqui para eu ir no banco e para eu mexer com a contabilidade. Enfim, eu acho que essa priorização, a gente fala muito para o médico priorizar aquilo que de fato só ele pode fazer e ele terceirizar aquilo que pode ser terceirizado para o profissional que foi formado e qualificado para aquilo. Você é um exemplo disso, você, né, tem todos os nossos serviços, e eu vejo como isso contribuiu. A gente, né, tem apresentações, apesar de você gostar de olhar os números, de olhar os resultados. Então, sempre nas apresentações de DRE, de números, você quer saber, porque você quer melhorar, né? Você tem essa formiguinha de querer sempre mais. Mas você gasta, de fato, o seu tempo com o paciente. Eu queria que você falasse para alguns médicos que têm essa dificuldade, ficam ali, né, perdidos. Nossa, eu estou perdido nessa papelada, aí eu não consigo fazer nada, não consigo melhorar o meu atendimento, não consigo me posicionar na rede social, porque eu estou aqui na burocracia. O que você pode contribuir com esses profissionais? Primeira coisa, eu terceirizava meu marketing. Eu contratei uma agência de São Paulo, eu comecei com um rapaz de Cuiabá, a coisa era bem primária, bem assim, amadora, foi evoluindo, peguei uma agência big de São Paulo, peguei uma famosa de Maringá, porque eu sou de Maringá, e eu não vi o resultado. Até que eu peguei uma garota aqui de Cuiabá, que ela veio de Fortaleza, ela estava desempregada, me apresentaram ela veio como minha secretária, mas ela era formada em marketing. Ela trabalhou 1 ano comigo, conheceu minha realidade, e eu acho que meu marketing nunca esteve tão bom. Eu terceirizei meu marketing. Aí eu peguei, e a minha vida financeira era uma zona. Desculpa o palavrão. Mas assim, eu tinha uma única conta, que era o meu Banco do Brasil. Ali entrava o salário da prefeitura, o salário do Estado, as produções, a Unimed, os particulares. Era uma zona. Eu não sabia de onde vinha, de onde saía e de onde entrava. Primeira coisa que vocês fizeram foi arrumar minha vida financeira. E não foi fácil. A gente está junto há muitos anos e tem coisa que eu arrumei esse ano. Mas não porque vocês falaram, porque nós temos, e tem coisas que só o médico pode fazer, você arrumar os seus cartões, né? E eu coloquei nome nos meus cartões. Um cartão se chama Tudo que eu poderia evitar, mas eu não evitei. Eu escrevi nele. É o meu luxinho, né? Esse é o cartão do luxo. É o cartão da loja da Sephora. Eu já cheguei no Cartier? Aí eu me dei de presente quando eu bati uma meta que eu queria. Eu achava que eu não ia bater uma meta, né? Legal. Pode falar? Pode falar. Quando eu achava que eu não ia bater a meta dos 100 mil, o dia que eu bati a meta dos 100 mil, eu falei, meu marido, eu vou me dar um Cartier. Ele falou, que isso? Se você olhar meu carro, você chora, tá? Mas assim, eu comprei. O Cartier tá lá. Eu comprei. E eu comprei com tanto gosto, assim, foi uma realização Legal, pessoal. Né? Então, e aí eu tenho esse cartão, que tudo que eu deveria evitar, mas não evitei, ou tudo que eu mereço, mas a fatura vai chegar. Né? Você tem que colocar um nome nesse cartão. Legal. Aí eu tenho um outro cartão que ele se chama Tudo que é absolutamente necessário. Eu não posso ser quem eu sou. É a escola das crianças, é o mercado, é posto de gasolina, é este cartão. E o outro cartão é eu preciso, mas eu poderia evitar. Mas eu preciso. Uma geladeira, minha geladeira queimou, preciso comprar uma geladeira, vou reformar minha casa. Né? Então, isso aí foi uma coisa que eu consegui. Então, eu tenho um cartão e um cartão profissional. O cartão profissional só faz isso. E você compra, com o meu gasto profissional, a gente junta muito ponto. Sim. Então, quando eu gasto, não, mas isso está juntando os insumos, ponto. Né? Daquele conforto em gastar. Quando você vê uma meta batida de 100 pau, você sabe que você tem aí uma despesa. E a gente calculou um lucro mínimo de pelo menos 40%, e o meu lucro está maior. Então, eu fiquei muito feliz com essa meta, por isso que eu me dei esse presente. Sim. Aí eu tirei, né? E aí o BPO, para quem não sabe o que é, eu vou explicar. Eles controlam. Para onde você levou esse dinheiro? O que você fez com esse dinheiro? Calma, Elaine. Eu tirei daqui, eu coloquei ali, eu cobri minha conta. Mas por que você cobriu sua conta? Porque eu vivo com o banco. Hoje eu vivo
com salário de servidora pública. E tudo que eu ganho do consultório é para investimento dentro do próprio consultório e dentro do que eu tenho. Sim. Então, isso aí me ajudou muito a organização financeira. E uma coisa que dá muito trabalho para médico, e médico odeia essa parte de alvará, prefeitura, não sei o quê. Eu aprendi a terceirizar isso para vocês. Sim. Né? Meu alvará venceu. Aliás, eu tenho uma sócia que faz tudo isso, né? Nem reclamar, eu sei reclamar. Minha sócia reclama tudo, né? Então, ela fala, não, venceu. Então, ela... E legal, outra coisa, uma dica legal, uma sócia que me completa. Exato. E a gente briga Exato. e a gente se completa. É um casamento. Eu sou casada há mais tempo com a Cristina do que com o Geraldo. Né? Então, assim, isso aí foi um case de sucesso também. Assim, apesar dela ser muito diferente de mim, ela me completa exatamente nas minhas falhas, como eu completo meu marido nas falhas dele. Isso aí eu fico perfeita. Mas eu acho que foi isso. Assim, a gestão financeira foi muito difícil de alcançar e hoje eu trabalho com meta. E aí eu vi isso numa mentoria da Giovana Moraes, que é uma dermato, um case de sucesso aqui de Cuiabá. Ela foi minha aluna na Unic e ela é uma das maiores dermatos de São Paulo. E ela me falou uma frase, aliás, eu ouvi essa frase no congresso de gestão que eu fiz dela, que ela estava nesse congresso, e ela falou assim: nunca aceite ser mentorada por alguém que não esteja onde você deseja estar. Sim. Então, às vezes, a gente acha que uma secretária executiva, que uma pessoa que oferece cursinho de mentorados, ela vai arrumar a tua vida. Não. Arrumar a tua vida custa caro. Sim. Você tem que pagar bem. Por isso que custa o que custa. O marketing pessoal que eu estou em hoje, ele custa. Ele não é perfeito, ele está se aprimorando. Ele poderia ser melhor, talvez se eu investir o triplo, o quádruplo, de repente, não sei. Né? E ela mesma, por exemplo, hoje ela é obrigada a ter 3, 4, 5 médicos, porque eu não consigo pagar o que ela vale. Então, ela tem, então talvez se ela trabalhasse só para mim, seria melhor. Né? Vocês, assim, como eu fui uma cliente muito antiga, vocês são muito legais comigo. Eu noto, vocês não vão rever minha fatura. Né? Assim, vocês são muito legais. E eu não abro mão de fazer as mentorias, que nem eu sou rainha, eu adoro podcast. No trânsito só ouço podcast. Acho que essa amplitude, né, essa visão mais ampla, Renata, sobre dividir o bolo, né, faz com que venham mais bolos, né? Muitas vezes, quando eu estou conversando com clientes, né, os médicos, que querem uma estratégia para vender mais, estão com pouco movimento na clínica, mas às vezes não querem, por exemplo, colocar meta de venda para a secretária, não querem delegar essa parte de gestão, não querem ter um marketing mais especializado, mais ativo. Então, eu acho que esse seu sucesso, eu acho que fica aqui de case para essas pessoas que estão assistindo, é justamente você entender que até na medicina você precisa investir em você para que venha um retorno. Imagine se sua secretária estiver ganhando bem, enquanto você não vai estar ganhando, as pessoas que estão ao seu redor te assessorando, elas precisam participar desse seu sucesso, porque se você achar que tudo é você, tudo é seu, não, só eu que faço, só eu que aconteço, a remuneração é toda minha, eu não quero partilhar, você sempre vai ficar pequenininho. E eu também falo que você também tem que evoluir espiritualmente o seu auto-merecimento. Você tem que se sentir merecedor. Quando eu comprei o relógio, eu me senti tão merecedora, assim, eu adorei, sabe? Foi uma coisa que eu fiz por mim. Homem dá bola para carro, né? Eu não dou bola para carro. Eu dou bola para bolsa e para joia. Então, assim, a primeira bolsa melhor que eu comprei, gente, foi uma delícia. Eu me senti aquela linda mulher. Eu lembro que eu comprei uma bolsa em Firenze e eu tirei todos os meus euros, tudo amassadinho do bolso. A bolsa não dava bola para mim, que eu estava de chinelinho. Era em julho, em Firenze, um calor. E eu adorei, eu me sentia a própria Julia Roberts naquela cena lá, né? Eu tirando meus euros. Não, mas eu vou pagar, tá aqui, né? A moça nem deu bola pro meu chinelinho. E quando eu consegui cumprir as minhas metas, né? E o auto-merecimento, eu noto, eu conversando com colegas brilhantes. Hoje eu falei com um colega, eu falei, um colega que eu acho que é o melhor cirurgião ginecológico que eu já vi operar. Quando eu tenho uma cirurgia ginecológica difícil, eu chamo ele, falei, vem cá comigo, eu preciso de você. Ele faz o períneo mais apertado que eu já vi. Assim, ele consegue.
E ele fala, não dá para mim sair, eu tenho que ficar aqui, não, isso não é para mim, é porque eu não faço igual você. Então, você tem que saber a autoestima profissional, e todo mundo merece. E se eu pudesse deixar um conselho para quem está formando agora, não entre em convênio. Você não precisa de convênio. Você precisa de um forrinho, né? E isso ajuda você a ter alguns empregos. Enquanto você é jovem, quando você tem coluna cervical para isso, mas rala plantão, 36 horas, quando você é jovem, mas você bateu 35, 40, você não aguenta mais precisou noite. ter construído. Você tem que ter 40 anos, você tem que traçar de meta. Você sai da faculdade, o que eu falaria assim para mim se eu tivesse saído da faculdade? Eu teria feito minha previdência privada mais cedo. Eu teria economizado mais, que eu ganhei. Eu sou de uma época que a Unimed pagava bem. Eu lembro que eu ganhava dinheiro com a Unimed. Era legal entrar na Unimed. Hoje, não sei se vai mudar, tomara Deus que mude, mas hoje eu não deixaria minha filha, que está entrando na faculdade, sair da faculdade e se cooperar. E não deixaria ela atender convênio. Eu deixaria ela fazer plantão, ralar, trocar... Trabalhar 36, mas eu não deixaria. Não, investe na sua formação, investe na sua autoestima profissional, investe no consultório. Uma estruturação de carreira, Exato. Né? Porque o médico tem que sair, ele já tem que ir construindo esse caminho para saber onde eu vou chegar. Com 35, eu quero estar com a minha agenda lotada de particular. O que eu preciso para isso? Eu preciso construir um nome, eu preciso fazer quantos cursos, eu preciso me posicionar de que forma, eu preciso ter quantas especialidades, né? Então, você traça um caminho e você vai trabalhando em cima desse caminho. E o que eu vejo, assim, muito colega saindo da faculdade, eu brinco, né? Eu estava dando aula, parei de dar aula, que também não tinha tempo. Eu dava aula, eu falava assim, meninos, vocês se formam, a primeira coisa que um menino faz é comprar uma caminhonete, né? Você vê os caras tudo com BMW, caminhonetão, e as meninas vão para Paris e compram a primeira Louis Vuitton, a primeira Chanel, né? Eu demorei para comprar minha primeira bolsa, muitos anos depois de formada. Meu carro continua uma porcaria. Eu estou cantando meu marido, ele vai trocar meu carro. Ele não suporta mais meu carro. Deixa ele Isso é se golpe. irritar. Deixa ele se golpe. irritar. Não suporta Na hora que ele não carro. aguentar mais, ele dá o carro e não sai do bolso dela. Não, ele já falou que vai dar o carro dele para mim, vai comprar outro. Então, assim, você tem que saber, uma coisa que eu falaria para mim, eu não planejei, né? Então, assim, eu comecei a trabalhar com 27 anos, assim, em consultório particular, 25, 27, mas eu não planejei. Então, era para eu estar muito melhor. E eu vejo colegas hoje que têm 35, 40, que eu sei que vão chegar aos 50, mas, assim, dando goleada no que eu estou hoje. É que eu sou uma pessoa muito tranquila, eu tenho um nível de ambição gostoso. Eu acho assim, eu quero morar bem, eu como bem, mas eu sou muito simples. Eu só quero ir para Paris de vez em quando. Só, não dou bola para carro. A gente vê que hoje, para quem está se formando, é muito mais fácil ter acesso a essa estrutura. Então, por exemplo, essas dicas que a doutora está dando aqui, lá anos atrás, provavelmente não tinha, né? É o poder da globalização da informação, né? Nós não Exatamente. tínhamos isso em 1996, quando eu formei na faculdade, em 99, 2000, quando eu terminei a residência. Foi na raça, foi no aprendizado. Por que eu entrei em concurso público? Meu pai falou, você tinha que ter carteira assinada. Onde já se viu? Tem que ter carteira assinada. Então, hoje, para um concurso como eu tenho hoje, municipal, eu não sei se eu faria. Né? O do Estado, eu acho que é um bom concurso. Ainda assim, as mentorias que eu faço, eles falam, olha, eu acho que você deveria já pedir exoneração. Eu não abro mão, isso é inegociável para mim. Tenho duas coisas que é negociável. O concurso que eu tenho no Estado, que hoje eu tenho um Ikigai ali, Sim. e a minha ética. Assim, eu não faço o que o paciente quer. Eu faço o que eu tenho certeza que é melhor para ele, que eu vou entregar um resultado. E mesmo assim, tem gente que às vezes não fica feliz, porque você não consegue agradar todo mundo. Doutora, então estamos chegando ao final do nosso episódio. Eu queria saber se a senhora tem alguma mensagem para deixar para os médicos que estão buscando esse mesmo sucesso, que é deixar a Unimed, e também para quem está formando, o que eles precisam fazer para conseguir também ter esse sucesso que a senhora tem hoje. Eu fiquei triste com a sua pergunta. Sucesso não é deixar a Unimed. Olha que ponto a gente chegou, né? Que triste, né? Sim. Sucesso é deixar a Unimed, assim. Eu fico triste, porque eu entrei na Unimed eu entrei na Unimed logo que eu formei. Naquela época eles não exigiam o título de especialista. Então, eu terminei a faculdade e fui cooperada. Eu lembro que eu fui cooperada com R$50. Né? Eu tinha uns R$50 que era mais ou menos o valor de uma consulta da época. Foi em 96, mas 96, eu era formada em 97, formada na faculdade.
O conselho que eu deixo é o que eu falei, a gente falou aqui o tempo todo, dá o melhor de si, seja ético, honre teu pai e tua mãe, né? Todos os pais e todas as mães criaram a gente e a gente cria nossos filhos para dar o melhor. A gente pode não saber tudo, mas a gente deseja o melhor para os nossos filhos, né? 99% dos pais e das mães querem o melhor para os seus filhos. Sim. Ouça e honre-os. E isso inclui os seus atos médicos, né? Não faça nada que você tenha vergonha de falar para um outro colega. E faça o melhor, dê o seu melhor, sem achar que seu paciente é um ticket médio, né? O seu paciente é mãe de alguém, é filho de alguém, é irmão de alguém, é o amor de alguém. Espiritualmente, o médico, ele recebeu uma missão muito linda, que ele pode mudar e melhorar vidas. Eu acho que médico e político são as grandes vertentes espirituais que têm chance de se renovar em outras encarnações, se é que isso existe, ou melhorar o universo. Então, quem é médico, quem é político, eu acho que a gente tem uma grande oportunidade e a gente não pode desperdiçar. Perfeito. Então, Pod Health fica por aqui. Curta, compartilha com seus amigos, médicos, estudantes de medicina e até o próximo episódio.